Seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Chave de Davi no YouTube. Através dessa ferramenta, nós queremos compartilhar com você louvores, palavra, cultos, momentos tão especiais que nós temos recebido de Deus nesse tempo, como Igreja Batista Chave de Davi, há 84 anos, pregando o Evangelho de Jesus, anunciando a palavra de Deus aqui na nossa localidade. Estamos localizados em Santa Maria de Campos, interior do município de Campos de Goytacazes, e queremos que você seja abençoado, mas para isso você precisa se inscrever no nosso canal. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe, mande para os seus amigos, mande para quem você quer que seja abençoado, e com certeza nós queremos ser esse instrumento de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Fechando a nossa revista hoje, bom dia, bom dia, bom dia, com a nossa última lição da revista, essa que tem aqui, né, um detalhezinho em preto, que é o volume 2. E aí nós estaremos entrando no volume 3, que começa domingo que vem, Mateus a Filipenses, a nova revista. Até trouxe para os irmãos estarem já visualizando. E esse estudo 13 vai falar para nós sobre o intervalo que aconteceu na história entre a última palavra, maldição, escrita por Malaquias, profeta menor, que fecha o Velho Testamento, 39º livro do Velho Testamento. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que não venha e fira a terra com maldição. Malaquias 4, versículo 5, versículo 6. Então, esse escrito, inspirado por Deus, de Malaquias, fecha esse grupo de livros que nós chamamos de Antigo Testamento ou Velho Testamento. O próximo livro na nossa sequência bíblica é Mateus, dando assim início ao Novo Testamento. Gálatas 4:4, no Novo Testamento, vai dizer assim: mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Gálatas 4:4. Por que estudar o período entre os testamentos? A razão primária para estudarmos esse período é que os livros do Novo Testamento foram escritos para falar com pessoas que pertenciam à época que foram escritos. O fato de eles ainda terem mensagem para nós é um sinal da sua inspiração e não uma indicação do seu propósito original. Vivemos em um mundo bem diferente daquele que o Novo Testamento foi escrito. Eventos importantes que determinaram mudanças na Palestina ocorreram na Palestina entre as conquistas de Alexandre o Grande, 334 a 323 a.C., e a destruição de Jerusalém em 135 do ano Domini. Além do mais, Jesus foi um galileu do primeiro século, portanto um judeu. Para compreendermos aspectos de seus ensinos, precisamos primeiro tentar entendê-lo como os galileus do primeiro século o fizeram. Esse é o objetivo da lição de hoje. Muitos temas, nomes, seitas, literatura, doutrina, são mencionados no Novo Testamento, os quais não aparecem no Antigo Testamento. Precisamos de explicações sobre a sua natureza e de como eles vieram a existir. Entre Malaquias e Mateus decorreram cerca de 400 anos que separam o Antigo do Novo Testamento.
Engana-se quem pensa que estes foram 400 anos de silêncio, pois Deus continuou a agir na história do seu povo escolhido. Quando nós falamos, eu já falei isso aqui, né, sobre o silêncio de Deus, é no sentido de que não foi produzida nenhuma literatura, não foi escrito nenhum livro inspirado por Deus para fazer parte do cânon sagrado. Então, é importante você estar atento a isso, né? Então, esse é o motivo quando nós falamos que, né, é o tempo do silêncio de Deus, silêncio da confecção, do escrito de algum livro que faria parte da Bíblia. Outros escritos haviam na época, tão chamados na história de livros apócrifos, ou seja, falam de Deus, falam das coisas de Deus, mas há alguma dificuldade de convergência desses livros chamados de apócrifos com o restante dos escritos da Bíblia. Então, por isso que eles não entraram no cânon sagrado, não fizeram parte, porque, por exemplo, a consulta a mortos, né? A Bíblia abomina isso, toda a Bíblia fala sobre isso. Há outras teses, outras teologias, outras práticas que a palavra de Deus, que os outros livros condenam. Então, de Gênesis a Apocalipse, nos 66 livros que nós temos como livros canônicos, livros inspirados por Deus, não há divergência. Por exemplo, o livro de Esther. O livro da história da rainha Esther não tem a palavra Deus, Yahvé, lá no hebraico original, não tem nenhuma citação no seu original o nome Deus. Mas não é por isso, pelo fato de não ter a expressão Deus, que não vemos o agir de Deus na história daquele livro, na história do povo de Israel. Tanto que em Israel hoje, até hoje, é comemorada a festa do Purim. Por que é comemorada a festa do Purim? Por causa da intervenção de Deus na história do povo judeu, quando levanta uma rainha ali cativa para ser a intercessora e salvar o seu povo daquele massacre, como estudamos aqui no dia do estudo do livro de Esther. Então, pano de fundo histórico para você entender. Situando-os na história, está aqui na revista, né? De acordo com H. Edana, será útil uma recapitulação da história bíblica, rapidinho aqui. Os seguintes fatos devem ser lembrados. Primeiro, o tempo do Reino Unido em Israel experimentou grande prosperidade sobre Davi. Foi nessa época que o templo de Salomão foi edificado. 2, a divisão do reino, o reino do norte Israel, o reino do sul Judá, após a morte de Salomão. 3, o reino do norte, cuja capital era Samaria, foi levado cativo por volta de 722 a.C. por Sargão II, rei da Síria, que destruiu Samaria e dispersou os israelitas por terras estranhas, trazendo outros povos para habitar a região. 4, o reino do sul, como nação, existiu por mais de 135 anos, tendo permanecido fiel às tradições dos antepassados devido à influência dos 3 fatores, entre outros, da aliança que Deus estabeleceu com a casa de Davi, da presença do templo e a cidade santa de Jerusalém. 5, o mesmo pecado que causou o desterro do reino do norte levou Judá para o exílio. O povo desprezou a palavra dos profetas, inclusive perseguindo alguns deles. A queda de Judá deu-se em 587 a.C., sob Nabucodonosor, que os levou para o exílio. 6, 70 anos depois, o povo retorna em pequenas levas, mas uma grande maioria permanece no exílio. São os judeus do exílio.
que mais tarde ficaram conhecidos como os da diáspora. Ok? Foi necessário mesmo o exílio babilônico? Uma característica que devemos ressaltar no exílio babilônico é que foi muito mais brando do que o cativeiro no Egito. Só lembrando aqui, nós estamos estudando, o primeiro cativeiro que o povo sofreu foi no Egito, que Deus levantou Moisés para libertar a nação. O segundo cativeiro, o cativeiro babilônico, Esdras, Neemias, Daniel, o profeta Jeremias, enfim. Estou situando você na história dos cativeiros que o povo de Israel passou. Fato marcante desse exílio é que os judeus gozavam de relativa liberdade, viviam juntos, formando comunidade, tinham permissão para edificar suas casas. Desfrutavam de liberdade de culto e os conflitos que tiveram resultaram de mais intrigas políticas do que religiosas. De acordo com T.C. Smith, eles mantinham o registro vigoroso das linhagens sacerdotais e passaram a guardar o sábado e observar a circuncisão, a praticar o jejum e estudar a lei de Moisés com afinco e dedicação. O exílio foi necessário por causa do pecado de desobediência que fez com que o povo se voltasse para a idolatria. Nesse sentido, ainda de acordo com T.C. Smith, o exílio teve uma finalidade punitiva e educativa. O método pedagógico de Deus fez o povo entender a duras penas que a purificação deveria vir pelo isolamento, a liberdade deveria ser alcançada pela submissão política a outros povos e a consagração e a santificação viriam pelo sofrimento. Parece que eu estou falando de pandemia aqui, né? Estou falando de período interbíblico, onde Deus, pedagogicamente, o método pedagógico de Deus fez o povo entender a duras penas que a santificação, a purificação, viria pelo isolamento. Na revista não está escrito isolamento social, mas é o que nós estamos vivendo. A liberdade deveria ser alcançada pela submissão política a outros povos, outras nações. A consagração e santificação viriam pelo sofrimento. Eu creio que esse tempo de pandemia é um tempo de conserto. É um tempo de Deus arrumar a casa. A minha oração está sendo para Deus passar a peneira. Começar na chave de Davi. Começar aqui na nossa casa. Começar aqui no nosso meio. Onde quem está brincando com Deus, onde quem está achando que o nome do hall de membros vai levar para o céu, coitado, está enganado. Conserte-se, meu querido. Se conserte com Deus. Não frequentar a igreja, não participar dos cultos, é pecado. Desagrada o coração de Deus. Se conserte, peça perdão a Deus. Volte a congregar. Volte a viver e participar do que Deus está fazendo. E não vem com essa história de que eu faço meu culto em casa, eu sirvo a Deus em casa. Balela, conversa fiada, acabou de dormir. Jesus estabeleceu a sua igreja. E a Bíblia diz lá em Hebreus que vocês não façam como é o costume de alguns que deixaram de congregar. É na comunhão, é no partir do pão, é nas orações, é na vida da igreja, na vida do dia a dia da igreja, no templo, nos cultos presenciais e nas casas, as células. Você não faz parte ainda não? Misericórdia, corra para fazer parte o mais rápido possível daquilo que é a visão que Deus tem dado para essa igreja. Entenda isso com todo amor e carinho que eu falo, para que você possa entender o que Deus está ajustando nesse tempo de pandemia, como fez com o povo de Israel, fazendo eles passar pelos cativeiros. O resultado do exílio babilônico serviu a purificar a religião judaica da idolatria. Então Deus tratou disso. Teve o período Medo-Persa, né, que se deu com a queda da Babilônia. Daniel nos mostra isso. A volta do povo à Palestina. Foi a esperança da restauração que os profetas pré-exílicos e exílicos tanto proclamaram, que deu sustentação moral e espiritual ao povo no exílio. Foi a esperança da restauração
que os profetas pré-exílicos e exílicos tanto proclamaram, que deu sustentação moral e espiritual ao povo no exílio. O período da dominação helênica ou grega, os marcos delimitadores desse período vão desde a tomada de Jerusalém por Alexandre o Grande, em 331, até a revolta dos Macabeus, em 167. Foi quando a influência da cultura grega se fez sentir de forma marcante sobre todo o Império Alexandrino. Com a divisão do Império de Alexandre, a própria Grécia deixou de manter a sua posição de liderança, mas a sua cultura foi amplamente difundida e desenvolveu-se pelas cidades dos novos reinos. Uma evidência foi a utilização do grego popular, koiné, por todo o mundo conhecido de então. Então veio depois do período dos gregos, o período dos Macabeus, 167 a.C., Matatias era um sacerdote na cidade montanhosa de Modim, recusou sacrificar deuses estranhos. Seu gesto, que marca o início do período dos Macabeus, foi um protesto contra a companhia antissemita de Antíoco IV, cujo programa de helenização da Palestina fazia parte de um programa de destruição dos judeus. Entre seus muitos atos de crueldade, mencionamos a matança dos judeus no dia de sábado, até o sacrifício de um porco no grande altar do sacrifício no templo de Jerusalém, fato que fez lembrar a frase abominação ou da desolação, Daniel 11:31. O período romano começa com a tomada de Jerusalém por Pompeu, 67 a.C., termina com a revolta de Simão Bar Kokhba, em 135 do ano Domini. Os romanos entraram na região devido ao fato de Antípater, governador da Idumeia, ter semeado intriga nas dinastias Macabeus e também conhecida como dinastia Asmoneriana. A tensão foi tanta que os romanos resolveram intervir e nomear Fazael, filho de Antípater, governador da Judéia, e Herodes, o Grande, governador da Galiléia. Depois da morte de Herodes, o Grande, seu reinado foi dividido entre seus filhos. A Judéia ficou com Arquelau, foi banido poucos anos depois. Dessa forma, Roma passou a governar a Judéia por meio de procuradores até o ano 70. Isso explica a referência a Pilatos e Festo, entre outros, no relato dos evangelistas. Novamente, a Gaedana, que nos apresenta uma lista das principais contribuições do período. Do Império Romano, a Pax Romana, que possibilitou em grande parte a expansão do cristianismo. A política de Roma era favorável à região dos dominados, e isso facilitou o crescimento do cristianismo. Uma reforma agrária que foi implementada, claro, nos termos da época. O sincretismo religioso favoreceu o alcance da mensagem cristã, que atendeu a muitos anseios que as demais religiões não podiam satisfazer. E preparação do mundo para a vinda de Cristo e a expansão do cristianismo. Então, através da Pax Romana, desse domínio romano, que veio a trazer a facilitação da pregação, da expansão do cristianismo, foi usada por Deus na história. Deus que controla a história, Deus que controla todos os reinos, para ser a cama, a preparação do terreno para a chegada de Jesus, com a mensagem do reino de Deus. As instituições do judaísmo, importante nós sabermos disso, antes dos Seleus, começaram a reinar na Palestina, uma indicação clara que os judeus tivessem alguma instituição religiosa além do templo. Depois dessa época, encontramos referência frequente ao Sinédrio e à sinagoga, duas instituições que, ao lado do templo, fizeram contribuições significativas para o estabelecimento do judaísmo rabínico. Então, o templo, na época do Novo Testamento, o templo ainda estava sendo reformado. Tornou-se conhecido como o Templo de Herodes. Sua reforma teve início em 19 a.C., só foi completada em 64 depois de Cristo. Sendo destruído 6 anos depois, foi um ambiente de culto que Jesus e seus primeiros discípulos frequentavam. O edifício impressionava por seu acabamento, todo revestido em mármore branco e algumas partes cobertas com ouro. O Sinédrio, embora fosse um sistema judaico dos judeus, era uma organização religiosa. Temos de entender que os judeus não separavam a vida civil da religiosa. Era formado de 71 anciãos, presidido pelo sumo sacerdote. Os rabinos costumavam orgulhar-se da sua antiguidade, diziam-se que o Sinédrio foi uma continuação do Conselho dos 70, mencionado em Números 16:16. A origem é incerta, mas o nome de Sinédrio aparece pela primeira vez em 55 a.C. Na época do Novo Testamento, tinha jurisdição religiosa e civil apenas na Palestina.
Terceira instituição do judaísmo é a sinagoga. Como foi acima mencionada, a sinagoga surgiu durante o período do exílio na Babilônia, como uma forma de incentivo ao estudo da lei, para que as pessoas mantivessem sua comunhão entre si. Era um lugar de adoração e estudo. Tornou-se um elo vital entre os fariseus e o povo. Tinha a finalidade de servir como um centro social, prover educação básica para as crianças, substituir o culto do templo para aqueles que eram impedidos, quer pela distância, quer pela pobreza. Eles podiam cultuar nessas sinagogas, que eram locais de ensino e adoração. Jesus visita uma das sinagogas e põe o profeta Isaías, quando ele lê lá que ele veio dar vista aos cegos e abriu o ano aceitável do Senhor, e ele fala, acabou de se cumprir essa profecia de Isaías, que ele tinha acabado de pegar um livro lá, estava lá um dos rolos lá dos papiros lá, ele abriu, leu na sinagoga, e a profecia de Isaías, 700 anos antes, se cumpre naquela hora, quando ele anuncia que ele era o Messias, ele é que veio abrir os olhos dos cegos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Messias estava entre os judeus naquele momento de adoração na sinagoga. A revista vai falar aqui agora dos principais partidos religiosos, do povo judeus: os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, os herodianos e os sadoquitas, Os fariseus são os mais famosos, populares, pelo seu cuidado na observância da lei, a lei mosaica, a lei de Moisés, verdadeiro centro da sua fé. Não eram os mais numerosos, porém, em contrapartida, tinham maior influência, eram respeitados pelo povo. Principais características dos fariseus: legalismo e separatismo, observância das tradições dos antepassados, estilo de vida simples, comunhão intensa do grupo, desinteresse pela política, e destaque-se ainda a crença do grupo no controle que Deus tem da história. Criam na ressurreição, nos anjos, nos demônios. Os saduceus formavam um partido aristocrático sacerdotal, não há referência direta aos essênios no Novo Testamento. Viviam em irmandades comunais, disciplinados, e queriam que os seus membros passassem por períodos de preparação durante 3 anos. E os zelotes eram uma espécie de ala esquerdista dos fariseus, procuravam lutar contra Roma, pois desejavam quebrar o jugo romano por meio de uma revolução armada. Os herodianos eram um partido político criado para defender os interesses da família dos Herodes. Os sadoquitas eram da ala direita, os saduceus tinham como objetivo promover uma reforma do sacerdócio. A produção literária do período: Talmud era a organização da literatura que surgiu no período, representava o esforço para interpretar o Antigo Testamento, visando a aplicação dos seus ensinos às novas situações que o povo teve que enfrentar. Séculos depois, a literatura organizada veio a ser conhecida como Talmud. Houve também obras de história, como é conhecido o livro de Macabeus, outras obras de ficção, de sabedoria, de natureza apocalíptica, mas nenhum desses escritos tem autoridade normativa como livros sagrados escritos, como eu falei no começo do estudo, inspirados por Deus. Foram escritos sim nesse período de 400 anos, mas não há inspiração divina neles, por isso que não estão na Bíblia hoje. Termino com a transição. Deus continuou agindo na vida de seu povo como fizeram no passado. Lembremos que o Antigo Testamento, como todo, representa a pergunta de Isaac a seu pai Abraão, quando se dirigiu para o Monte Moriá: meu pai, a lenha e o fogo estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Gênesis 22, 7. Esta é a pergunta de todo o Antigo Testamento. Já no Novo Testamento começa com a resposta nas palavras de João Batista, quando Jesus se apresenta para ser batizado: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João 1,29 é a resposta para a pergunta de Isaac de Gênesis 22, 7. Está aqui a lenha, está aqui o fogo, mas onde está o cordeiro? Cadê o cordeiro? João 1,27 aponta para Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, nessa transição, irmãos, onde nós fechamos hoje, pós Velho Testamento, mais uma vez eu lembro que sempre estou fazendo digressões aqui nos nossos estudos, fazendo essas pontes do que aconteceu no Velho Testamento, que é o background, o pano de fundo
para o Novo Testamento. Não teria Novo Testamento se não tivéssemos o Velho Testamento. Impossível Jesus vir sem Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas, sem os profetas, sem a história dos reis de Israel, sem as revelações, os milagres, sem salmos, provérbios, cantares, eclesiastes, enfim, toda preparação que o Velho Testamento traz para nós. E aí, a partir do domingo que vem, estaremos entrando no primeiro dos evangelhos, chamado de Evangelho do Reino, Mateus. Primeiro que vamos estudar. Não perca mais uma aula, não perca mais uma oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te agradecemos por podermos meditar na tua palavra, estudar, entender a história, entender o porquê, entender a razão de tudo aquilo que nós pregamos, anunciamos, que está registrado, e a tua palavra foi deixada como registro para nós termos a lâmpada para os nossos pés, a luz para os nossos caminhos, porque ela é lâmpada, ela é luz, ela é martelo que esmiuça a pedra, ela é a nossa bússola. É através da tua palavra que nós renovamos a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Obrigado por cada irmão que tem sido fiel, os poucos fiéis, e eu te agradeço por isso, por cada um deles. Eu estou aqui por causa desses fiéis que têm se preocupado em estar todo domingo de manhã ligados, estudando, meditando, recebendo instrução e aprendizado da tua palavra. Muito obrigado por tudo. Nós nos deu um domingo abençoado, um culto hoje à noite, mais uma vez, poderoso e abençoado, em nome de Jesus. Então fique ligado, só teremos um culto hoje, às 18 horas. Eu acho que não tem mais inscrição, né? Não estou com o controle aqui na mão, mas por favor, não perca essa oportunidade, os que podem, e os que não podem, 18 horas ao vivo, conecte-se aí nos canais da igreja, Facebook, YouTube, se Deus quiser, estaremos transmitindo mais um momento de domingo à noite, abençoado em nome de Jesus. Deus te abençoe, um domingo abençoado em nome de Jesus.